A lei do retorno. Se não fosse a misericórdia e a graça de Deus, nós estaríamos perdidos. Bendito seja Deus que em Cristo Jesus nos perdoa e nos redime, porque se tivéssemos que pagar por todos os males que já fizemos, teríamos que passar a eternidade tentando pagar e não conseguiríamos pagar nenhum deles sequer, pois para pagar pecado tem que haver a morte. Você já imaginou quantas vezes teríamos que morrer por conta de nossos pecados e erros? Agora, uma coisa é verdade, se não aceitarmos o sacrifício de Cristo sobre nós e assim permitirmos que o Espírito Santo dirija nossas vidas, estamos abertos a receber a lei do retorno deste mundo. Não se engane, Satanás e seus demônios têm muitas estratégias para nos fazer sofrer por conta daquilo que já fizemos ou praticamos. E quero ainda ir mais fundo nessa situação e dizer que até Deus tem suas maneiras de nos ensinar e nos corrigir, que na vida, tudo aquilo que semearmos, vamos acabar uma hora ou outra colhendo os frutos. Ainda mais quando falamos de maldade que viermos a praticar. Hoje em nossa devocional, nós vamos falar do castigo que um homem sofreu devido a uma grande maldade que ele havia cometido. Nós vamos falar de Abimeleque, aquele que matou seus 70 irmãos com sede de poder sobre o povo de Israel. Espero que o Senhor nos alerte sobre o perigo das maldades se virarem contra nós. Bom dia, meus irmãos, a paz de Cristo Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, alegria muito grande estar com você na devocional dos personagens bíblicos. Hoje nós vamos falar de novo do tal do Abimeleque e o tema será a lei do retorno. Vamos ler a palavra? Juízes capítulo 9, apenas o versículo 56. Diz assim a palavra: assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. Irmãos e irmãs, antes de mais nada, eu quero te dizer que hoje, após a morte e ressurreição de Cristo, nós podemos nos arrepender de nossos pecados e receber o perdão e a graça de Deus e não mais ter que pagar por nossos pecados. Mas isso é para quem se arrepende, confessa e abandona seu modo de vida pecaminoso e errado. Do contrário, todo o mal que fizermos pode sim voltar para nos perseguir e amaldiçoar o nosso restante de vida e, olha, até a nossa geração futura. Não que outros tenham que pagar os meus pecados, os nossos pecados, mas há coisas que fazemos hoje que podem refletir em nossa família e em nossos filhos se não houver alguém para quebrar o ciclo da maldade. Nós já falamos aqui em nossas devocionais dos personagens bíblicos sobre esse homem chamado Abimeleque. Ele era filho de Gideão, um dos juízes de Israel. Gideão tinha mais de 70 filhos homens e Abimeleque, com muita sede de poder, matou 70 dos seus irmãos para poder governar sobre o povo. Imagine que peso espiritual maligno isso trouxe para a vida deste homem, matar 70 irmãos por conta de desejo de poder. E quando as pessoas são assim, o poder as engana. Elas ficam viciadas no poder e muito orgulhosas, cheias de si, pensando que nada e ninguém poderá as destruir. Esse foi o engano de Abimeleque, pois o próprio povo que o ajudou a matar seus irmãos se levantou contra ele. E numa batalha, os guerreiros se esconderam em uma torre. Abimeleque foi até aquela torre para tentar derrubar as portas. Foi quando uma mulher jogou uma pedra de moinho em cima de sua cabeça, quebrando-lhe assim o crânio. Foi então que a história desse homem maligno teve fim. Assim nos diz o versículo que lemos: Deus fez tornar o mal que ele fez ao seu pai ao matar seus 70 irmãos. Foi a lei do retorno, irmãos, pois ele não se arrependeu, não pediu perdão, não quebrantou seu coração. Então o juízo chegou. A vingança do Senhor a favor daqueles 70 inocentes veio até a cabeça de Abimeleque, literalmente falando. Assim,
nós podemos aprender que há uma lei do retorno, tanto do bem que fizermos, quanto do mal que cometermos e praticarmos. Somente em Jesus podemos nos ver livres do juízo pelas maldades que praticamos. E isso não quer dizer que Deus vai passar a mão em nossos erros e delitos. E nem quer dizer que posso sair por aí pecando e depois me arrepender e pedir perdão ao Senhor que vou conseguir me safar. Isso é tão maligno quanto praticar a maldade. Deus é bom, é misericordioso, Ele nos perdoa, Ele esquece dos nossos pecados, mas Ele não nos dá uma carta de crédito para pecar. Muito pelo contrário, quanto mais o conhecemos em sua bondade e misericórdia, mais teremos que ter responsabilidade de não pecar, pois vamos conhecê-lo como Deus da justiça e que também pune aqueles que andam no pecado por livre e espontânea vontade. A verdade é que devemos andar atentos e vigilantes para não praticarmos a maldade, pois existe uma lei do retorno, uma lei meio que natural e também espiritual, que faz voltar a maldade que os homens praticam. Fique atento a isso, fique longe de praticar a maldade e a iniquidade. Consagre-se ao Senhor, viva debaixo da graça de Deus e faça de tudo para praticar o bem, para ser alguém que ame ao Senhor, que sirva aos seus irmãos e também sirva ao reino de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor, que Deus nos perdoe dos erros, esqueça dos nossos pecados e muito ainda nos ajude a não pecar contra Ele e contra os nossos irmãos, não só pelo medo do retorno, mas sim por amor a Deus, por amor ao reino de Deus e para que a bondade do Espírito Santo esteja em nosso coração. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra que, ó Deus, provoca temor em nosso coração. Há uma lei do retorno nesse mundo, meu Pai, e Deus, nós não queremos, Deus, ser, ó Deus, réus dessa lei, em nome de Jesus. Por isso nós confessamos os nossos pecados e desejamos e lutamos para viver uma vida reta e digna na sua presença, Pai. Não nos deixe cair nas tentações, aliás, não nos deixe nem mesmo chegar perto dela, meu Pai, porque senão, Pai, a gente cai, a gente erra e, Deus, a gente acaba pagando, Deus, pelos erros que cometemos. Os erros voltam, meu Pai, e se não fosse a graça do Senhor, se não fosse o teu perdão, meu Pai, nós estaríamos perdidos, Senhor, nós estaríamos destruídos, sendo destruídos a cada dia, sofrendo, Senhor, chorando e se lamentando por tudo que fizemos de errado. Tenha compaixão, perdoa-nos sim, mas nos ajude a vivermos, ó Pai, em santidade, em alegria diante do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, que o sangue de Jesus nos purifique, nos perdoe dos pecados, Pai, e nos ajude a vivermos em santidade, com bondade e benignidade no nosso coração, meu Pai, sabendo que vamos praticar o bem e também, Pai, o bem vai nos trazer um retorno, o Senhor vai nos ajudar e vai nos abençoar. Ó Deus, quebra toda a maldição de situações que aconteceram no passado e que de repente ó Deus, estamos pagando por elas, Deus, ou sofrendo consequências. Na realidade, nós não vamos pagar nada, não tem condições de pagar, Pai, mas vamos sofrer consequências, meu Deus, devido a erros do passado. Então, livra-nos disso pelo sangue de Jesus, o nosso Salvador, aquele que nos redimiu e nos perdoou os pecados. Essa é a nossa oração. Nos ajude, Pai, a sermos santos, homens e mulheres de Deus, servos do Senhor, servos dos nossos irmãos, praticando a bondade, a fidelidade e a graça e a bênção do Senhor. É a nossa oração nesta manhã, em o nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus irmãos e irmãs, que mensagem de temor no coração, não é? A lei do retorno. Preste muita atenção nisso. Pare de praticar maldades, pratique a bondade e ande debaixo da graça de Deus, tá bom? Pastor Clodoaldo aqui, todos os dias, 6 horas da manhã, estamos juntos. Então não esqueça de se inscrever nos nossos canais aí do YouTube, segue a gente também no Facebook e no Instagram, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você, até amanhã, Deus assim permitindo. Tenham todos vocês um bom dia na paz do Senhor Jesus.